o cenário está muito confuso. Que há polarização, não há dúvida. Eu não sei até que ponto essa polarização vai ser levado para daqui 3 anos, e acho que nós vamos ter uma boa amostra disso nas eleições municipais do ano que vem. Aqui em São Paulo vai ser uma polarização total e absoluta. Boulos contra provavelmente o atual prefeito, né? Apoiado pelo Bolsonaro. Por Bolsonaro e por outros centristas ou mais moderados. E o Boulos apoiado por todo o grupo do PT e suas alianças. Então, essa polarização vai ser muito forte e ela vai se reproduzir em outros municípios ou estados. Eu tenho muita dúvida com relação ao futuro. Vejo que a gente fala tanto em reforma que a maior parte delas emperra, mas o Brasil tem feito uma reforma política silenciosa que foi determinada pela cláusula de barreira. Então, tem havido uma salutar redução do número de partidos, mas eu acho que ainda precisa mais 2 eleições para que isso impeça que ocorra o tipo de aliança que ainda existe em questões fundamentais como tem acontecido. O senhor concorda com isso? Concordo completamente. Deixa eu só aproveitar a pergunta do Machado. Machado, me perdoe. Há uma redução de partidos, mas a gente não tem fidelidade partidária. A gente está vendo o PL aqui ameaçando expulsar quem por acaso votar com o governo ou aceitar ministério dentro do governo. O Republicanos, que é o partido do governador aqui de São Paulo, do Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, se elegeu com o apoio do Bolsonaro. O Republicanos hoje está quase que um pé no governo. Aí tem o PP também, que teve ministro do governo, o próprio Ciro, e também pode entrar. Quer dizer, o que o Machado faz menção dessa questão de uma reforma política silenciosa, ela é só por uma quase que questão numérica. Parcial, né? Tem razão. Mas tem uma questão de o eleitor votou, digamos, numa Câmara e nesse terço do Senado que foi renovado, conservador. Tá vendo isso no Congresso hoje? Não existe oposição ao governo que se instalou sem que não haja PL, Republicanos e PP. E quando foi o texto da reforma tributária, Piotr, nós vimos que o pessoal tem gente que tem valor e tem gente que tem preço. Quem tem valor, e não sou contra a reforma tributária, mas não qualquer reforma tributária. Não uma reforma tributária que o deputado, que vai botar lá o dedinho no sim ou não tem 40 minutos para ler 140 páginas do que vai mudar o preço do teu pão, da tua gasolina, do teu aluguel, do teu plano de saúde, do teu médico. Foi o que o Sanderson disse aqui, o deputado. É inacreditável. E ninguém me falou, viu, Capês? Eu estava lá sofrendo, agoniando, porque todos os acordos estavam sendo costurados lá por trás e no final nós vimos. E até eu fiz uma postagem, né? Eu costumo debochar bastante, fazer até um humor ácido, dizendo assim, agora é a direita trans, se elege com o voto da direita, mas vota com a esquerda. Que foi o que viu. E outra coisa, se a proposta de reforma tributária, eu acho que eu até atrapalhei aqui as estações, mas vamos lá. Se a reforma tributária fosse tão boa, não precisavam ter liberado 7 bi em emenda em poucas horas. E retornando à sua pergunta, até te peço perdão. Imagina. Eu acredito que o eleitor está monitorando, está vendo quem foi o oportunista, quem usou o nome de Bolsonaro, quem usou as bandeiras que o presidente Bolsonaro levantou para se eleger, e é uma purificação, é uma depuração que nós todos gostaríamos, desde que fosse muito mais rápida. Não é, mas tem sido feita. Por exemplo, o Jorginho Melo, que é governador hoje do meu estado, Segré, me diz o seguinte, Seif, na legislatura anterior do Senado, se nós tínhamos 15 votos fiéis com as nossas bandeiras, não está falando de partido, era muito. Hoje já falo com vocês, nós já somos quase 30. E eu acredito que nas próximas eleições para Senado, Piotr, nós poderemos chegar aí 40, 50. Aí o jogo vira. Porque a gente já faz um presidente do Senado e vejam bem, não é um presidente do Senado que vai enfrentar, que é guerra de poder, que vai fazer instabilidade democrática. Não. O presidente do Senado vai falar o seguinte, meu amigo, olha só, isso aqui é atribuição minha. Ah, não, mas não, você vai procurar o artigo constitucional, você está violando isso, estou propondo aqui você tem que fazer uma oitiva ou dar uma explicação, senão, guilhotina.
Porque não tem outro jeito. Nós temos essa prerrogativa. Seif, tu quer caçar, é desejo de vingança, é ódio? Não tem nada disso. Eu só quero que se respeite o parlamento, porque eu e os demais fomos eleitos para legislar e não outro poder determinar o que é para ser feito com as leis, ou droga, ou marco temporal de terra indígena, ou piso dos enfermeiros, ou aborto, que é o próximo tema que eles querem. Inclusive não é portaria, não é decreto, resolução 715 do Ministério da Saúde. Vocês leram aquilo ali? Hormonização de criança de 14 anos, ô Capês. Minha filha tem 12 anos de idade. Que conversa é essa, rapaz? 14 anos, tu acha que alguém tem condição para determinar ou para fazer uma mudança tão bruta no teu organismo, te bombardear de hormônio, porque você acha que ainda não se definiu? Quer dizer, que isso? Resolução é o ato de quem resolve. Portaria é para regular o porteiro. Se é lei que deve resolver essas questões, então, ou os 81 senadores e os 503 deputados federais servem para fazer lei, ou deixa os 11 ministros do Supremo decidirem todas essas questões.